Uma maneira muito comum de investir o dinheiro antigamente era ter a posse de algum imóvel, onde você poderia colocar esse imóvel para alugar. Isso é verdade e perdurou durante muito tempo, né, essa prática, durante os nossos avós, por exemplo, ou até mesmo os nossos pais. Era muito comum você comprar uma casa na praia, você comprar uma casa na sua cidade, um apartamento e colocar para alugar para você receber renda mensal dos aluguéis desses imóveis. Isso é muito comum, só que se a gente for pensar no dia de hoje, para a gente poder fazer uma aquisição dessa, precisamos de um dinheiro muito elevado, de um valor muito grande para poder comprar um imóvel para poder alugar, certo? E você deve pensar, então isso nunca vai ser possível para mim, não vou conseguir comprar nem mesmo a minha casa, quem dirá uma casa extra para poder colocar para alugar. E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo de hoje, para você e para mim mesmo, né, que pensava por muito tempo isso também, e agora existe uma solução para o nosso problema. E a solução se chama fundos imobiliários. É isso mesmo. Com os fundos imobiliários você consegue, com pequeno valor de dinheiro, conseguir ali parte de imóveis físicos que realmente existem na nossa realidade e você consegue receber esses aluguéis mensalmente, proporcional à quantidade que você consegue colocar naquele fundo imobiliário. E é isso mesmo. E as cotas desses fundos imobiliários variam de diversos valores, mas dentre eles valores muito pequenos, em torno de R$ 10. E existem muitos fundos hoje na Bolsa de Valores que custam em torno de 10, 9, R$ 8 e você consegue facilmente comprar a sua. E já com esses R$ 10 você consegue receber aluguéis. É claro que bem menor do que ter uma casa, né? A gente vai receber ali centavos. Mas pense comigo, se você conseguir ir acumulando essa quantidade de cotas do fundo, você vai receber cada dia mais. Mas você se pergunta, como que funciona essa ideia do fundo imobiliário? O fundo imobiliário é como se fosse um bolão. Você pega ali um ou mais imóveis, e geralmente são mais imóveis mesmo, que custam um certo valor. Vamos dizer, vamos colocar um valor interessante para a gente poder fazer as contas. Imagine que você tem uma casa, um imóvel que custa ali R$ 1.000, certo? E esses R$ 1.000 rendem por mês, imagina que R$ 100, certo? De aluguel para o inquilino. Você pega esses R$ 1.000 e distribui ele em mão, né, de várias pessoas, ou seja, você quebra ele em vários pedacinhos e vende para pessoas quaisquer, pessoas físicas que conseguem fazer pequenos valores de aportes nesse seu imóvel, certo? Você pega esses R$ 1.000 e divide, por exemplo, para 100 pessoas. 100 pessoas vão ter que pagar R$ 10 por cada pedacinho. E se essas 100 pessoas, cada uma compra uma cota, você vai ter exatamente os R$ 1.000 do imóvel e cada uma vai receber 10 centavos desse imóvel, que é exatamente um centésimo, não, R$ 1, né? Um centésimo do valor do aluguel. Se o aluguel era R$ 100, cada um vai receber R$ 1 de aluguel. Então eu tinha um imóvel de R$ 1.000, eu distribuí ele na mão de 100 pessoas, cada uma tem apenas R$ 10 desse imóvel, que é o que equivale a 1% do imóvel, e o nosso aluguel todo também será distribuído na mão desses todos donos do nosso imóvel. Então cada um vai receber R$ 1 ali por mês. Claro que nesse exemplo fica bem mais números redondos, fica bem mais fácil de entender, mas na prática é exatamente isso que acontece. Você vai ter ali um fundo imobiliário, que geralmente é uma gestora, alguém que tem muito dinheiro, compra vários e vários imóveis, distribui para os cotistas comprarem essas cotas em preços bem baratinhos e cada um vai receber o valor proporcional do aluguel na sua carteira. Então, por exemplo, tem um fundo de shopping. Eu vou lá e compro, imagina eu, R$ 50.000 desse fundo de shopping, em pequenas cotinhas. E eu vou receber proporcional a esses 50 mil. Se cada cota ali paga R$ 1 de dividendo, eu vou receber R$ 1 por cada cota que eu tenho. Se eu tiver, por exemplo, 500 cotas, eu vou receber
R$ 500. E assim por diante. É assim que funciona a ideia dos fundos imobiliários. Você compra pedacinhos dos imóveis e recebe o valor do aluguel deles todos os meses. Ah, mas e se eu tiver então R$ 500 mil, que é o preço de uma boa casa hoje em dia? Com esses R$ 500 mil você consegue ou comprar um imóvel e alugá-lo e ter todas as dificuldades de manter o imóvel, de fazer consertos, de fazer manutenção e tudo mais, né? E vai ainda depender de um inquilino querer alugar o seu imóvel. Ou você pode pegar esses R$ 500 mil e colocá-lo em fundos imobiliários diversificados e receber os aluguéis desses fundos imobiliários. R$ 500 mil vai girar em torno ali, né, de 1% ao mês. Você vai acabar recebendo ali R$ 5.000 de dividendos, né, que são os proventos que a gente pode chamar de aluguéis aqui nos fundos imobiliários. E raramente você consegue alugar uma casa de 500 mil por 5 mil por mês. Isso é bem difícil. Ah, mas por que todo mundo não faz isso? Porque os imóveis físicos, se você tem uma casa, ele valoriza muito ao longo do tempo também. Tem os seus prós e os seus contras. Nos fundos imobiliários também tem os seus prós e os seus contras, mas o mais importante dos fundos imobiliários é ser acessível para pequenos investidores. Investidores que querem investir R$ 100 por mês, R$ 200 por mês, ou até mesmo R$ 10 por mês é possível, tá? Então, essa acessibilidade dos fundos imobiliários tornam uma forma de investimento muito atrativa e que muita gente busca para poder ter uma renda mensal. E aqui na minha carteira, ele tem exatamente esse papel. Com os fundos imobiliários, eu consigo receber ali todos os meses um pouquinho de dinheiro, que somado com os aportes que eu faço mensalmente, acaba aumentando e eu posso comprar ações, posso comprar outros fundos imobiliários, posso inclusive colocar na renda fixa. Então, esse tipo de investimento ele vai somar ali dentro da minha carteira uma parcela muito interessante, que é a parcela de renda mensal, e que lá na frente com certeza vai ser muito grande. Eu estou comprando todos os meses, assim como você que me assiste também provavelmente deve comprar todos os meses e vai com certeza colher bons frutos desse investimento. Então, o vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês 4 fundos imobiliários que podem pagar ali, né, cerca de R$ 2.000 por mês tranquilamente. É claro que você vai precisar ter um bom valor alocado nesses 4 fundos imobiliários. Mas esses fundos são fundos muito bons, que têm grande potencial de valorização, porque a taxa Selic hoje está muito elevada. Quando eles descontarem essa taxa Selic, a gente vai fazer crescer esses fundos imobiliários. E além disso, eles pagam muito bem, cerca de 1% ao mês, né, hoje em dia, e vão acabar aumentando cada vez mais esses proventos, aumentando o seu valor de cota também. É o que a gente espera, não é uma certeza, mas é o que a gente busca com a nossa esperança. Vai comprando devagarzinho e vai acumulando essa quantidade. Então agora a gente vai aqui para a tela do Investidor 10 e eu vou mostrar para vocês exatamente esses ativos, que não é uma recomendação de compra, mas são bons ativos que eu tenho na minha carteira principal e você que acompanha o canal aqui já deve saber, né? Eu faço aportes aqui no canal toda semana e mostro para vocês tudo que eu estou comprando. E direto estou mostrando minha carteira e mostro também os meus fundos imobiliários, beleza? Então seja bem-vindo ao vídeo e vamos agora para esses fundos imobiliários, conhecer um pouquinho dessa história toda que eu disse para vocês de receber aluguel todos os meses. E aqui na tela do Investidor 10, a gente já tem o nosso primeiro fundo imobiliário, um dos queridos aqui da Bolsa de Valores, e esse fundo vai fazer parte aqui desses 4 que eu vou mostrar para vocês, que podem compor ali um aluguel mensal para a gente, certo? Esse fundo é o MXRF11. Atualmente ele está custando R$ 9,81. Seu dividend yield é de 11,73%. Isso aqui é muito bom, tá? Esse valor aqui dá quase 1% ao mês. PVP está um pouco elevado,
ou seja, ele está custando um pouquinho mais do que ele costuma valer no seu valor patrimonial, uma liquidez muito grande e uma variação positiva de 10%. Então, ele está sofrendo aqui uma boa valorização nos últimos tempos, custava em torno de lá no começo do ano, né? Final de dezembro lá, R$ 8, começo do ano custava 9 e pouquinho, e agora está custando quase 10, né? R$ 9,81. E está voltando para o seu patamar de 12 meses atrás, custando em torno de R$ 10 aqui o valor da cota, certo? E a gente tem aqui uma boa opção para receber aluguéis. Se você olhar, a porcentagem aqui confunde um pouco a nossa cabeça, mas você pode vir aqui para baixo, olha lá, e você pode acompanhar o seguinte comigo: o valor dos dividendos. Nos últimos 5 meses, ele pagou 10 centavos. Então, imagina, se eu tenho 4 fundos imobiliários e quero receber ali em torno de R$ 2.000 desses 4 fundos. Se eu receber R$ 500 desse, já vai ser excelente. E basta que eu tenha 5.000 cotas desse fundo imobiliário para poder receber R$ 500. É claro, R$ 5.000 é um valor bem elevado comparando com todas as outras coisas que a gente pode fazer na nossa vida. Mas a ideia é o seguinte: é você ir acumulando, comprando cada vez mais, todos os meses comprando um pouquinho, vai comprando um pouquinho ali, passa o mês, compra 20, compra 50, compra um pouquinho menos, compra 10 e todos os meses você vai acumulando. Quando você chegar nesses R$ 5.000, aí sim você vai conseguir receber esses 500 de aluguel. E uma coisa que é muito importante, pessoal, esse valor que você recebe é para a vida toda. Mesmo que você pare de comprar, você vai continuar recebendo, é claro. Se o fundo não der problema, né? Mas eu peguei aqui 4 fundos que têm grande chance de permanecer durante muito tempo em nossa vida e vai ali manter um pagamento mensal bem legal para gente que é cotista. Esse aqui, então, é o nosso primeiro fundo, tá? MXRF11, está custando um valor legal, está pagando bem os seus cotistas. Você pode olhar aqui, né? Todos os meses ele paga 10 centavos, ó. A não ser que às vezes paga 9, depois voltou a pagar 10 e assim por diante, tá? Você pode acompanhar todos os pagamentos aqui no Investidor 10. Temos o Magic Number, a partir de um certo valor, né, 98 cotas, você já consegue receber dinheiro suficiente para comprar uma nova cota. E isso é muito bom, porque a bola de neve começa a girar mais rápido, e esse valor gira em torno de R$ 960. Se você tiver esse valor investido, você já vai conseguir comprar uma nova cota somente com os proventos desse fundo. Isso aqui é muito bom, tá? Então, esse aqui foi o nosso primeiro fundo imobiliário. Vamos agora para o segundo. O segundo fundo imobiliário é o GGRC. Diferente do primeiro, ele é agora um fundo de tijolo, ou seja, ele tem em seu portfólio imóveis, realmente imóveis físicos ali, né, que são alugados para empresas de logística, que são alugados para galpões e assim por diante. Tá? A gente vai dar uma olhadinha nesse fundo agora. Ele está custando R$ 9,98, teve uma boa subida no valor da sua cota, e o dividendo de quase 12% também, quase 1% ao mês. 0,9 o seu PVP, quer dizer que ele ainda está 10% descontado. Isso aqui é muito importante, porque esse desconto faz com que tenha uma potencial chance de crescer o valor da sua cota. Se ele está valendo menos do que ele realmente vale, né? E é um fundo bom, ele tende a chegar no seu PVP 1. E é por isso que ele está dando essa subida aqui, né? O fundo fez boas aquisições, está fazendo boas movimentações no mercado e está conseguindo colher bastante aqui, né? Imóveis bons para o seu portfólio, fazendo com que a gente ganhe cada vez mais tendo esse fundo na carteira. Liquidez muito boa também e uma variação de 6% desde a última cotação 12 meses atrás, beleza? Se a gente olhar aqui, ele é um fundo de tijolo, tá? Olha aqui, fundo de tijolo, e ele tem os seus valores escritos aqui. Ótimo rendimento, né, de 10 centavos, o valor patrimonial da cota é de 11 centavos, então ele tem um potencial para crescer mais um pouquinho ainda. E tá aqui agora, ó, muito importante a gente dar uma olhada nos dividendos. Pagou 10 centavos bonitinho o ano todo,
a não ser em agosto que ele pagou 11. Então ele pagou a mais, né? Beleza demais isso aqui pra gente, pagando 10 centavos aí, tá excelente para nós que somos cotistas, certo? E se você olhar aqui o seu portfólio, ele tem esses imóveis aqui, ó. São muitos imóveis, você pode inclusive dar uma olhadinha aqui e no seu relatório gerencial, inclusive pode ver fotos desses fundos, tá? Desses imóveis. Fica bem legal a gente acompanhar dessa forma os fundos imobiliários. Uma vacância bem pequenininha, né? 1,4%. E tá tudo bem controladinho, tá? Bem controladinho mesmo. GGRC é mais um candidato para poder pagar bons aluguéis para gente que busca uma renda passiva, igual eu disse para vocês no início do vídeo. O próximo agora que vamos ver está aqui também, olha lá. VGHF11. Esse aqui é um fundo também de papel, tem ali os seus riscos, né? Tem uma pequena concentração no seu portfólio, mas mesmo assim está custando bem pouquinho, 7,77, então bem acessível para nós. Um dividendo mais elevado do que os anteriores, quase 14%, né? Isso aqui é muito bom. Um PVP 0,91, então tem 9% de desconto, liquidez excelente e uma variação de 5% nos últimos 12 meses, tá? E a gente pode dar uma olhadinha aqui agora nos seus dados, no seu valor, e fica bem tranquilo. Aqui no Investidor 10 tem muita informação, né? Último pagamento de 9 centavos, então, como é um fundo de papel, ele não tem vacância, tá? Ele é de papel, né? Ele compra ali certificados de recebíveis, ele compra outros fundos imobiliários, então ele gera sua renda dessa forma. Então, fundo de papel, tá? 392 mil cotistas, então muita gente tem esse fundo, de fato, porque ele é muito baratinho, muito acessível para todo mundo, certo? O que mais que a gente pode dar uma olhadinha aqui interessante no VGHF? A gente pode olhar para os seus dividendos. Olha lá, pagou 9 centavos bonitinho, e assim como o GGRC, né, teve um mês aqui que ele pagou 1 centavo a mais. Então, no mês 6 ele pagou 10 centavos. E pensa comigo, gente, um fundo pagando 9, 10 centavos e ele custa 7,70 centavos. Então, muito fácil, muito tranquilo para a gente comprar, pagando mais do que 1% ao mês. Você pode acompanhar aqui os pagamentos dos proventos, bonitinho. Magic Number dele é bem menor, porque o dividendo é alto. Com R$ 675 você já consegue fazer a bola de neve girar, né? Mais rápido. Com 87 cotas, R$ 675, certo? E você consegue comprar uma nova cota com os seus proventos. Esse fundo ele está dividido aqui, como eu disse para vocês, metade em fundos imobiliários, outra metade em certificados de recebíveis, que são as dívidas do setor imobiliário, tá? Ele gera sua receita dessa maneira. Então, esse aqui foi o terceiro fundo imobiliário para a nossa carteira. A gente consegue receber bons proventos desse fundo e conseguimos gerar uma renda passiva interessante para a gente que quer se aposentar com esses FIIs, né? E o último é o Gari 11, um fundo muito querido e muito legal que está na minha carteira. Inclusive, os quatro estão na minha carteira, tá, gente? Depois eu posso dar uma mostradinha para vocês na minha carteira aqui. E esse fundo ele custa R$ 9,00, pagando dividendo de 11,42. Um PVP um pouco alto para fundo de tijolo nesse momento, mas é que ele valorizou muito, conseguiu boas aquisições, fez boas movimentações e o pessoal acabou comprando bastante, né? Então ele subiu desde aqui, ó, de janeiro, ele subiu muito, né? Subiu bastante mesmo. Isso aqui é bem legal para um fundo de tijolo, tá? Essa valorização. Sobre esse fundo, o que a gente pode dizer? Ele é um fundo de tijolo que pagou no último mês 8 centavos, o valor patrimonial é 9,24, vacância zero. Gente, isso aqui é bem difícil de acontecer em fundo de tijolo, tá? Todos os imóveis estão alugados. Isso é muito bom. Uma segurança para o cotista, né? E a gente pode ver mais algumas coisinhas dele aqui embaixo. Olha lá. Os seus dividendos, seus proventos, né? Pagava ali em torno de 9 centavos, a partir de janeiro pagando 8, mas mantendo uma constância nesse pagamento. Isso é muito bom para a gente que compra a sua cota. Aqui você consegue acompanhar esses pagamentos, tá? E aqui a gente consegue ver os imóveis. Olha a quantidade de imóveis do fundo. Gente, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 36 imóveis
seja de renda urbana, seja de galpões, ele tem vários tipos aqui, né? Por isso que ele é um fundo híbrido, ele tem vários setores aqui dentro do seu portfólio. Grande parte, ó, Pão de Açúcar, temos também Grupo Mateus, bastante imóveis do Grupo Mateus, Air Liquid, Almanara, temos outro aqui, o Bate Souza Cruz também, Carrefour, que foi uma boa aquisição que ele fez aqui no meio do ano, tá? E outras coisinhas mais, né? Temos todos esses imóveis aqui distribuídos pelo Brasil todo. Então, esse fundo imobiliário é também um bom candidato para a nossa carteira. Claro que não é uma recomendação de compra, você pode escolher algum desses, dar uma estudada, olhar o relatório, ver se cabe na sua carteira e, se você quiser, faça as compras, porque eu gosto muito, tá? Eu confio muito nesses fundos. É claro que é a minha chance de risco aqui, né? O meu nome, meu dinheiro que está em risco, então tome cuidado quanto a isso, tá? E agora eu vou mostrar para vocês a minha carteira de fundos imobiliários. Mostrar que de fato eu tenho esses ativos aqui na minha carteira, tá? E você pode ver que eu tenho ações, mas o mais importante agora, fundos imobiliários. Atualmente são 9, tá? E são esses aqui, ó. MXRF é a minha maior posição, então foi o primeiro que eu mostrei para vocês. GARI 11 está aqui na minha segunda posição. TRXF é um fundo de base 100, ele custa R$ 98. KNCR também de base 100, é outro de papel. HGLG, outro de base 100. GGRC, VGHF, KNCA e XPML. Esses aqui são os meus fundos imobiliários, atualmente todos no verdinho, graças a Deus, rentabilidade muito boa e me dando bons dividendos ali, né, bons proventos todos os meses. Fazem parte da minha carteira porque eu confio e porque eles estão pagando bons proventos. Então esse é o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não se esqueça de seguir aqui o canal, de se inscrever, de curtir o vídeo e mandar para alguma pessoa que vai se interessar pelo assunto. Eu te vejo no próximo vídeo, fiquem com Deus e até lá!